Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu quero trazer uma palavra de Deus no seu coração. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis. E nós vamos no capítulo de número 4. 2 Reis, palavra do Senhor, capítulo de número 4. Olha, enquanto você abre a palavra de Deus, eu quero dizer para você o seguinte: eu ouvi essa semana um grande pregador pregando acerca dessa palavra. E quando ele estava pregando acerca dessa palavra, o Senhor colocou algumas coisas no meu coração, e de um texto que aparentemente não daria para extrair muita coisa, porque o texto está dizendo por si, mas como nós cremos que toda a palavra bíblica ela é para instrução, aprendizado, nós conseguimos extrair algumas verdades deste texto, e eu gostaria de compartilhar com você em nome de Jesus. 2 Reis, palavra do Senhor, capítulo de número 4, versículo 38, 39, 40 e 41, tá bom? Voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra. E, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume no fogo, e fazem cozido para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, tá bom? É o nome da frutinha, né? Colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaço e pondo-os na panela, visto que não as conhecia, ele não conhecia quem colheu. Deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, exclamaram: morte na panela. Ó homem de Deus, e não podemos comer. Havia morte na panela, porque as colossíntidas, elas eram venenosas. Versículo 41. Porém ele disse: traz-me farinha. Disse Eliseu. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus. Olha, esse texto é um texto que ele já está falando por si, mas como toda palavra ela é para nos dar ensinamento, revelação, nós vamos trazer alguma coisa desse texto. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, soberano Deus, eterno Pai, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de unção. A sua palavra vai ser pregada, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, importa que eu diminua, que o Senhor cresça, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Fala conosco, Pai. Que o seu Espírito Santo testifique de Jesus Cristo de Nazaré. Te daremos toda a honra, glória, louvor e adoração. Glória a Deus. Então, nós vamos fazer uma divisão desse texto. Nós vamos fazer um paralelo. Então, primeiro nós vamos falar da situação que Eliseu estava vivendo ali, os profetas. E nós vamos fazer um paralelo depois para o nosso tempo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: primeiro, havia fome na terra. As pessoas estavam passando fome. A segunda coisa que eu quero falar para você: mandaram esse rapaz pegar algo para comer. E ele, não conhecendo, né, essas colossíntidas, ele não conhecendo essa planta, não sabia que era venenosa, e viu que a árvore estava repleta. Por que a árvore estava repleta? Porque os passarinhos, as aves não comiam, só morriam. E ele então pegou, partiu, cozeu e colocou para os servos de Deus comer. Então, presta atenção. Duas coisas que eu quero dizer para você. Primeiro, as coisas que parecem ser ruins acontecem também para os servos de Deus. Ali não tinha ímpio, ali não tinha sentado na mesa ninguém que não era servo dos profetas, que não era aprendiz do profeta. Na época do Antigo Testamento e na época de Jesus,
quando você queria aprender um ofício, quando você queria aprender algo, você virava discípulo de uma pessoa que sabia. Então, se você queria ser profeta, você tinha que andar com o profeta, ser discípulo do profeta para aprender. Então, Jesus usou lá na frente, mais de 9 séculos depois, Jesus vai usar a mesma estratégia. Ensinar, não tinha escola. A escola, ela só vai vir, como nós conhecemos, né? Quando os cristãos, eles querem fazer, por exemplo, eles querem ensinar a Bíblia, então eles criam as escolas públicas, né? Para todo mundo. Então, escola naquela época era andar junto. Então você vai ouvir falar assim, escola dos profetas. Eles andavam juntos, largavam casa, largavam tudo para estar ali. Então quer dizer que na mesa dos profetas a comida estava envenenada. Aí você pode dizer assim, nossa, mas isso foi uma obra de Satanás? Não. É simplesmente que muitas vezes quando nós vamos fazer as coisas, nós temos que vigiar. Nós temos que ter atenção naquilo que estamos fazendo. Nós temos que saber, irmão, o que nós vamos colocar para as pessoas comerem. Nós temos que saber, irmão, que aqueles que estarão na mesa comendo, estarão comendo inocentemente, porque não sabem como foi feito. Então nós temos que ter atenção naquilo que vamos fazer, não podemos fazer de qualquer maneira. Nós temos que nos ater de todo cuidado e de todo carinho para colocar e alimentar as pessoas. E de repente, quando os servos do profeta, os alunos do profeta, os discípulos do profeta começaram a comer, eles disseram assim, a morte na panela, porque reconheceram que aquela planta era venenosa. Sabe? Mas uma coisa que me deixa muito alegre, você não viu ninguém desesperado, você não viu ninguém correndo para tomar água, você não viu ninguém correndo querendo regurgitar, vomitar. Simplesmente eles olharam para o profeta, eles olharam para o mestre, e disse eles a Eliseu, mestre, profeta, a morte na panela. Presta atenção, quando eles disseram isso, escuta bem, o profeta fala assim, não, ele não grita, ele não fica nervoso, ele não fica chateado, ele não repreende o servo, ele simplesmente fala assim, traz para mim. Você sabe o que Eliseu está fazendo isso? Ele está chamando a responsabilidade para ele. Se os servos são dele e a morte na panela, né? E os servos morrem, que tipo de profeta que ele é? Então, o que ele faz? Escuta, presta atenção. Ele chama a responsabilidade para si. Traz para mim. Pega essa panela e traz e coloca na minha frente. E aí, presta atenção. Ele vai usar um agente, um meio, uma forma de transformar o veneno em alimento. Presta atenção. Eliseu, quando você vê a vida dele, ele usa elementos simples, sal, ele usa vários elementos simples para que a glória de Deus se manifeste. Então presta atenção, ele vai usar como elemento ali a farinha, e ele vai pegar aquela farinha como elemento e vai fazer com que aquele cozido, ele engrossa o pirão ali com aquela farinha. E aquilo que era veneno e que ninguém comia, sabe, irmão? Aquilo que ninguém comia, passa a ser uma comida gostosa e todos comem. Ninguém morre, ninguém passa mal, ninguém tem febre, ninguém tem diarreia, dor de barriga, nada. Sabe por quê? Porque o profeta, ele interviu e ele usou um agente, né, que era a farinha, pelo poder de Deus que estava na vida dele. E o milagre aconteceu. Ele poderia ter só pegado a panela e dado graças. Ele poderia só ter segurado a panela. Ele poderia ter só comido primeiro. Mas ele usou um agente, uma farinha, para que a glória do Senhor se manifestasse. Então preste atenção. No meio dos homens de Deus também acontecem problemas, dificuldades, adversidades, lutas. Agora preste atenção. Se a nossa fé está no homem, nós vamos cair.
Se a nossa fé tem que ser motivacional, todo dia eu tenho que sentir um arrepio, eu tenho que sentir uma emoção, todos os dias eu tenho que sentir um frescor novo, senão eu me abato, eu caio. Então a minha fé não está em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou nele, eu estou no amor dele. Nada me separa deste amor. E quando nada me separa deste amor, as lutas, elas são apenas, irmãos, para fortalecer a minha musculatura espiritual. Quando eu quero ter perseverança, eu tenho que ter luta. Quando eu quero ter fé, eu tenho que ter luta. Porque o motivacional de Deus para nós buscarmos, crescermos, para que nós não venhamos a desistir, parar, é a luta. Então o apóstolo Paulo diz assim: eu dou glórias a Deus pelas lutas. O apóstolo Paulo também fala assim, eu já estou traduzindo para ficar mais fácil para você. Presta atenção, o apóstolo fala assim, que as nossas lutas sejam motivos de alegria. É isso. Ele está dizendo que, já fazendo uma tradução para não falar o texto para você, ele está dizendo assim que nós não temos que nos vangloriar, né? Nós não é motivo de nós temos motivos de nos alegrar no meio da tribulação. Nós não temos que nos entristecer, nos abater. Essa tribulação, essa luta nos fará se achegar mais ao Senhor, estar mais na presença de Deus. Agora presta atenção. Isso também mostra que há veneno na panela e nós temos que vigiar. Vamos fazer um paralelo agora? Irmão, você que é de Deus, o que você está dando para as pessoas comerem? O que você está colocando na sua boca para que as pessoas comam? Será que é as colossíntetas? Será que é veneno? Ou você tem vigiado? Você tem orado? Você entende que uma palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia? Você sabe que um tiro atirado, uma flecha lançada e a palavra falada não volta mais? Ela vai ter efeitos. Então eu não posso ser displicente como esse servo. E apesar desse servo, ele estava numa época de fome, ele estava com fome, eles estavam cansados. Ele estava num período de muito sofrimento. Mas mesmo no período de sofrimento, eu tenho que tomar cuidado do que eu estou fazendo os outros comerem. Eu tenho que tomar cuidado daquilo que sai da minha boca. Eu tenho que vigiar para que o que sai da minha boca seja bênção e não veneno na panela, e não maldição na vida das pessoas. Porque desdizer aquilo que você disse pode te custar muito mais, um preço muito caro. Porque quando você tenta consertar, pior fica. O mais fácil é você reconhecer e dizer: desculpa, eu errei, eu não devia ter dito, eu não devia ter falado, eu não devia ter, me expressado dessa maneira, foi uma fraqueza minha. Então você tem que tomar cuidado para não colocar o veneno na panela dentro da sua casa. Você tem que tomar cuidado para não colocar o veneno na panela dentro do teu trabalho. E pior é você colocar o veneno na internet, você colocar o veneno na panela para que as pessoas elas comam aquilo e vejam que você está destilando veneno através da sua fala, publicação, através daquilo que você pensa. Porque tem gente comendo aquilo que você está colocando na mesa. A segunda coisa que eu quero fazer uma transladação para os dias de hoje, para você entender. Ainda que o mundo te ofereça veneno, saiba que nós temos o agente de transformação do veneno em bênção. Quando nós falamos que Eliseu colocou ali, a farinha, e nós podemos fazer um paralelo, não é isso, mas é um paralelo, que quando nós falamos de farinha, nós lembramos de pão, e quando nós lembramos de pão, nós lembramos do pão da vida. A palavra de Deus em João, capítulo de número 10, versículo de número 26 em diante, diz que se somos dele, ovelhas dele,
do aprisco dele, reconhecemos a voz dele. Ele diz que só vamos a ele se o Pai. Nós somos um presente de Deus para ele. Ele nos ganhou na cruz do Calvário. E se o Pai nos der a ele, presta atenção, ele nos recebe com amor. E as pessoas diziam assim: Senhor, que sinais fareis para que creiamos em ti, visto que Moisés, o nosso pai, fez chover pão do céu, o maná, e Jesus lembra que ele é o agente de intervenção. E ele diz: não foi Moisés que te deu o pão, mas o meu Pai que te dá o pão. E o verdadeiro pão sou eu sou o pão na vida. E aquele que comer da minha carne e aquele que beber do meu sangue, esse terá salvação, vida eterna. E ele nos faz uma promessa: e no último dia eu mesmo te ressuscitarei. Irmão, que coisa linda você saber que no último dia da sua vida, no final de tudo, dado a ordem, de comando, ao soar da primeira trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados, no abrir e piscar de olhos, de corpos corruptíveis para incorruptível. Mas o mais importante é saber que quando eu morro na terra, os vermes estão comendo o meu corpo físico, mas a minha alma está indo ao encontro de Jesus, que diz: eu mesmo te ressuscitarei. É Ele mesmo que vai me ressuscitar. É Ele mesmo que vai dizer assim: olha, morte, solta esta alma, que essa alma me pertence. Então, presta atenção no que eu quero dizer para você. O agente de transformação para hoje é Jesus de Nazaré. É Ele que tira o veneno da panela, essa panela chamada mundo. É Ele que tira esse veneno. É Ele que tira o veneno do teu coração. É Ele que tira o veneno do teu corpo. É Ele que tira o veneno da tua alma. É Ele que tira o veneno que Satanás colocou: o pecado, a mentira, o medo, o engano. Jesus é o agente de transformação. E aonde você estiver agora e houver morte na panela, e o veneno está entrando no teu organismo, clame o nome de Jesus. E você pode, a partir de agora, dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E na mesma hora, o agente transformador, que é Jesus, vai anular o veneno na panela. Na mesma hora, o agente transformador, que é Cristo, ele vai, irmão, irmã, em nome de Jesus, tirar o veneno na panela. Sabe, irmão, muitas vezes o inimigo, ele semeia joio no meio do trigo. Muitas vezes o inimigo semeia desânimo, abatimento. Muitas vezes o inimigo semeia discórdia. Muitas vezes ele coloca o veneno na tua vida. Clame pelo agente de transformação, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Jesus quer dizer Deus salva. Creia nisso. Sabe, irmão, para de ficar esperando vir um reteté, um profeta. Coloque o agente de transformação na tua vida. Comece a louvar a Deus. Muitas vezes você está num lugar cercado de impiedade, as trevas estão te sufocando, então você coloca a tua voz a louvar e adorar o nome do agente transformador, Jesus Cristo, e as trevas se dissipam, porque aonde a luz de Jesus brilha, as trevas não aguentam, elas caem. Ele vai iluminar os cantos mais escuros da sua alma.
Ele vai iluminar os cantos mais escuros do teu ser. Alegra-te, ó filha de Sião, o teu Redentor vem. Ele vem montado num jumentinho, filha de jumenta. Os anjos saíram aos campos e dissessem: olha, paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas, porque um rei hoje nos foi dado, um menino nasceu, e sobre os ombros dele está um reinado eterno. É o agente de transformação da nossa vida. E o poeta diz assim: então minha alma canta, clama, louva a ti, Senhor, quão grande és tu, Senhor. Fica firme, coloca o agente de transformação para transformar a sua vida, ainda que haja morte na panela. Jesus é vida, e vida com abundância. E quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Vamos orar? Vamos colocar o agente de transformação para trabalhar em nosso favor? Então feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno Salvador, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós pedimos, Pai, tira a morte da panela, tira, Senhor meu Deus, o veneno do mundo que o inimigo tem tentado colocar em nossas almas, em nossos corações. Pai, que essas pessoas descubram que te amam e que esse amor seja renovado a cada momento, a cada dia. Pai, nós te amamos, te glorificamos, te bendizemos, e que a luz do Senhor resplandeça sobre nós. O que, Senhor meu Deus, seu rosto resplandeça sobre nós, ó Deus, e que sejamos, ó Deus, iluminados pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Amém? Levante a tua cabeça, encha a tua boca do agente de transformação, e que a tua boca fale do que o seu coração está cheio. Pode haver morte na panela, pode haver veneno no mundo, mas o seu coração está guardado por Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor resplandeça sobre nós, em nome de Jesus.